O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou ao mundo o seu Filho para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos seguem nas redes sociais nessa manhã, hoje a igreja celebra um grande mistério, Celebração desta manhã da solenidade da Santíssima Trindade, ela não deixa de ser um mistério. Tamanho é a sua grandeza, a sua importância, que nós, com os nossos raciocínios, com o nosso pensamento, a nossa lógica, nós jamais iremos compreender este mistério. E esse mistério é porque nós temos na Santíssima Trindade um só Deus que age e se manifesta em três pessoas divinas distintas. Enquanto que os povos antigos, tinham seus deuses, lembra, os homens, a antiguidade sempre foi marcada pelos deuses, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Vento, o Deus... Então não tinha uma multiplicidade de deuses. A igreja nos ensina que existe apenas um único e verdadeiro Deus, não existe deuses, Os homens criam os seus deuses, mas Deus é um só. Mas ele é uno e trino, é Pai, é Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas que não se confundem, não são contraditórias, mas é um único Deus que age e que se manifesta nas três pessoas divinas. Eis aqui o mistério. Falando assim até parece meio confuso, mas como três que é um que é três, por isso que é um mistério. Por mais que a gente tente compreender, nós jamais iremos assim desvendar. Ele vai sempre constituir um mistério, mas é um mistério de amor. É Deus presente, agindo na história da humanidade e de forma trinitária. Então, para nós compreendermos um pouco e também desvendar um pouco esse mistério, de ver como que o mistério da Santíssima Trindade age, como ele se manifesta, como ele está presente na vida da igreja, nossa vida, vamos a alguns exemplos, Vocês lembram na ascensão, quando Jesus estava para voltar, estamos falando, Jesus é qual das pessoas da Santíssima Trindade? Primeiro vamos identificar quem é a Trindade, Quem é a Santíssima Trindade? Quando o padre fala de Santíssima Trindade, o que vocês entendem? Primeira pessoa da Santíssima Trindade, quem que é? Segunda e a terceira, o Espírito Santo. Então aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, este é a Trindade, una, santa, perfeita e indivisa. Na ascensão, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o que ele disse aos apóstolos? Eles estavam tristes, medrosos, preocupados, estavam aborrecidos, porque Jesus deveria, o que Jesus falou? Que não era para eles ficar tristes, antes era para eles se alegrar, porque ele voltaria para junto de Deus e enviaria quem? O Espírito Santo. Jesus disse: vocês não deveriam estar tristes antes, vocês deveriam estar contentes, porque é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vós. Então aqui nós temos o Filho que retorna para junto de Deus, e voltando para junto de Deus, envia, derrama o Espírito Santo.
O mistério das Pai, Filho e Espírito Santo. Também existem outras formas, né? Mas talvez a mais conhecida por nós todos e que todos nós falamos, né? Sempre quando a gente se refere ao mundo, por exemplo, uma outra maneira de conhecer e também os atributos, né? Na teologia se fala que a cada uma das pessoas a gente atribui uma determinada obra. E mesmo que seja um só, quando, por exemplo, eu falo Deus, quem que criou o mundo? Quando eu falo que o mundo foi criado, imediatamente as pessoas dizem: o mundo foi criado por quem? Por Deus. Foi Deus quem criou. Tudo que existe é obra de Deus. Mas será que foi só Deus quando criou o mundo? Só o Espírito Santo e Jesus estavam ou não presentes? Sim ou não? Sim. Trindade una, santa, perfeita. Onde está presente uma das pessoas da Santíssima Trindade, estarão também as outras duas. Então, mesmo quando a gente diz que Deus criou o mundo, como de fato foi Deus quem criou, você e eu, tudo que existe só existe porque Deus fez, tudo é obra de Deus, mas ao mesmo tempo, na criação a Trindade já estava presente. Muito embora a gente atribua a criação, o fato de gerar, de criar, Deus é o grande arquiteto do mundo, né? A gente fala o grande criador. Primeira pessoa. Depois Deus envia ao mundo seu Filho, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, né? Não é um segundo Deus. É por isso que é um mistério, né? Deus criou o mundo, Jesus veio ao mundo para fazer o quê? O que nós podemos atribuir? Se a Deus nós atribuímos a criação, né? Nós não falamos Deus é o grande criador. Jesus Cristo, podemos dizer que foi quem? O grande Salvador. E o Espírito Santo é o santificador. Está vendo? Então esses são alguns atributos: Deus que cria, o Jesus Cristo que salva, não? Criador, santificador, e o Espírito que santifica, que ilumina a vida da igreja, ilumina a nossa caminhada. Então nós temos aqui nesses pequenos exemplos um pouquinho como que o mistério de hoje que nós celebramos, ele vai se desvendando, vai se tornando um pouco conhecido, né? Não se trata mais assim de algo que talvez a gente não consiga pelo menos ter uma noção, por mais que sempre será um grande mistério. Mistério que envolve as pessoas divinas, que escapa. Por isso que quando nós entramos em algo que é misterioso, muito mais do que a inteligência humana, é preciso também acionar a vida da graça, né? A fé é exatamente isso, né? A fé ela ultrapassa o nosso conhecimento. E o mistério de hoje também ele é tão grande que ele vai além do nosso conhecimento, ele ultrapassa e supera. É preciso a ajuda do alto, é preciso a graça de Deus para poder compreender esse grande mistério que é Santíssima Trindade. Também é importante, né? O padre disse que sempre a Trindade ela age em perfeita sintonia, e onde está presente uma das pessoas, estarão presentes as outras duas. Um outro exemplo, quando você em casa, em qualquer lugar, por exemplo, quando você reza ao Espírito Santo, né? A gente diz: Espírito Santo, me ilumine, Espírito Santo, desça sobre mim, envie teu Espírito. Essa oração que nós fazemos, né? Que é direcionada, dirigida diretamente ao Espírito Santo, ao rezar ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, você estará, mesmo que você não invoque o Pai e o Filho, você estará também rezando ao Pai e ao Filho. Se você reza pedindo a Jesus que te ilumine, que derrame sobre você as bênçãos, quando a gente menciona o nome de Jesus, você está também automaticamente, podemos assim dizer, pedindo ao Deus e ao Espírito Santo. Quando nós rezamos pedindo a Deus, né, qualquer coisa, mesmo que a nossa oração seja
direcionada, dirigida e nominada o nome de Deus, nós estaremos também rezando ao Filho e ao Espírito Santo. Então a oração nossa, ela será sempre trinitária, ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Então é isso que hoje, em poucas palavras, né, nós estamos celebrando um grande mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Não são três deuses, né? Nós não somos poligâmicos, né? Que adoramos vários deuses, mas é um único Deus que age, se manifesta, que atua nas três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o mistério que hoje, nesta manhã, a igreja no mundo inteiro celebra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja